Nesse case, a gente vai falar quais eram os objetivos iniciais, o que o cliente estava procurando, por que ele procurou a consultoria de UX, por que ele procurou a Catalinas para resolver esse problema, o que ele esperava de resultados. Eu vou contar para vocês um pouco de como foi o processo, que tipo de técnicas de pesquisa a gente escolheu para fazer esse projeto, como foi o processo de compilação, que desafios a gente lidou, por exemplo, no recrutamento, o processo de ideação que veio a partir disso, né, a partir dos problemas identificados, como que a gente fez essa condução, essa facilitação com o cliente, e por fim, a partir onde a gente traz o resultado das telas, os protótipos, as validações e o que foi finalmente entregue para o desenvolvimento. Começando a falar desse case, ele começou com um desafio de fazer uma revisão do AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem da Uniaselv, que é uma universidade que trabalha com pós-graduação e graduação. Quando o cliente procurou a gente, ele precisava trabalhar na experiência que esse ambiente virtual estava entregando. Ele tinha sido recentemente reformulado, mas eles tinham alguns problemas, principalmente associados à quantidade de tickets de suporte que os alunos acabavam gerando. Tudo começa entendendo qual é o objetivo do projeto. A gente trabalhou a árvore de oportunidades. Fora isso, a gente também teve todo um processo de conversar com vários stakeholders internos, tanto para entender o que eles já estavam fazendo, qual era o roadmap que já estava rodando, também para entender o que eles já tinham feito de outras pesquisas. Feito isso, a gente passou por uma etapa de analisar o produto, como muitas coisas que tinham de problemas do que a gente viu no relato dos profissionais internos, dos stakeholders, tinha a ver também com usabilidade. A gente fez aqui uma análise de usabilidade, passando por problemas gravíssimos, graves e leves, identificando já de cara o que, independente da pesquisa, a gente via como problema de usabilidade. Toda essa parte de entendimento do que a gente queria pesquisar é super importante para que ele seja o foco. A gente não pode voltar do campo sem responder essas questões. Então a gente fez aqui os eixos dos usuários extremos para identificar com quem que a gente deveria falar, base para a nossa matriz de recrutamento. A partir disso, a gente entrou aqui na etapa de recrutamento, que é sempre desafiadora, né? Para quem trabalha com pesquisa sabe que essa é uma etapa que pode dar várias dificuldades. O plano inicial aqui foi trabalhar com um recrutamento aberto na base de alunos, com algumas perguntas, né? Um screening inicial nesse formulário para entender, beleza, qual é a tua fase, qual o teu curso, algumas questões que a gente queria para poder segmentar. Aqui teve um desafio, né? Porque as pessoas, elas, por mais que tenham dito que queriam participar, teve baixo engajamento para avançar na entrevista, ao invés de só convidar eles e esperar que eles participassem voluntariamente, a gente teve que pedir para o cliente, cliente, a gente precisa de uma estratégia um pouco mais convidativa, mais convincente. Aí eles entraram com a ideia de oferecer um livro para quem tivesse o tempo de conversar com a gente. Então isso já mudou bastante a aceitação. O que a gente já sabe, o que a gente não sabe, o que a gente precisa descobrir. Essas suposições e dúvidas, elas foram levantadas tanto com o que a gente falou com os stakeholders do projeto, quanto com as nossas próprias suposições, a partir do que a gente analisou de material prévio, foram convertidas no nosso roteiro. O roteiro ele foi usado inicialmente para entrevista em profundidade, mas ele foi replicado, né, adaptado para um questionário também. Então a gente teve 3 técnicas paralelas de pesquisa: entrevista, questionário e o focus group. Aí, na etapa de pesquisa, foi então alguns registros das pesquisas, de como elas aconteceram. Como a gente estava no meio da pandemia, então a gente estava ainda com algumas coisas remotas, a faculdade não tinha retornado totalmente ao presencial, o grupo focal, inclusive, ele foi feito remoto. E tinha uma parte que a gente levantava algumas das novas ideias e propostas, tentou simular essa experiência o mais perto possível do que seria da realidade, já que a gente sabe que quando a gente faz perguntas de validação futura, o usuário ele pode só especular, tipo, usaria, não usaria, isso não gera muito valor para o projeto. Sempre naquela ideia de comparativos. A gente sabe que o ser humano funciona melhor dizendo isso aqui faz mais sentido do que isso para mim, do que ele só dizer gosto, não gosto, genérico. Então, beleza, o focus group remoto foi uma etapa bem importante, bem relevante para o processo também, teve aprendizados, e a gente juntou todas essas fontes de informação, agrupar os padrões, trazer algumas principais highlights. A gente trouxe as questões que veio do questionário também para reforçar os achados, que foi o que a gente levou de resultados para eles. Outra forma de devolutiva dessa pesquisa, ao invés, fora o próprio apresentação com os resultados, a gente criou 2 personas principais, que foram os agrupamentos de padrões que a gente identificou nessas conversas. Para cada uma dessas pessoas, a gente trouxe aqui várias características que vieram da pesquisa, desde rotina, como é que ele interage com o colega, como é que ele se sente em relação ao AVA, qual tipo de funcionalidade ele mais usa, se usa mais no dispositivo ou no computador, né, no celular ou no computador. Então, vários pontos que vieram da pesquisa foram compilados dessa forma para que fique mais fácil a circulação desse resultado dentro da empresa, para que mais pessoas possam consumir. Nessa etapa, a gente fez uma priorização dos como poderíamos, que é a técnica que a gente sempre usa em cima desse problema. A gente criou uma pergunta gatilho, que começa com como poderíamos resolver. Tanana. Tinha lá o resumo do problema, tinha os como poderíamos, e a gente co-criou, trazendo ideias nossas e do cliente sobre como a gente poderia resolver cada grupo de problemas que foi priorizado. Depois de fazer aquilo, a gente identifica qual daquelas ideias, de tantas ideias que foram geradas, quais que faz sentido ir para frente. De novo, um processo de priorização. Isso aqui é viável tecnicamente agora? Isso aqui faz sentido para o negócio? Aqui na fase de protótipo, como já era um produto formado, a gente não fez um wireframe de baixa fidelidade, a gente acabou usando muito dos componentes que eles já tinham lá. Essas soluções também foram para validação, que nem eu comentei ali atrás, né? Alguma dessas era ideia nova, que não existia. E aí aqui por fim, as últimas telas, né? A parte que a gente trabalhou na finalização das telas, no UI,
nesse handoff também, né, a passagem, todos os assets, toda essa entrega, todo esse cuidado de como que o que você desenhou vai ser implementado, é uma das partes que também é importante para o projeto ser eficiente. Então esse foi o nosso case, o nosso primeiro case, contando um pouco do começo ao fim, sobre qual era o desafio, como é que foi a solução, como é que foi o processo, e espero vocês no próximo case da semana que vem. Valeu, pessoal, um abraço e até mais!